Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Há 10 anos, São Paulo enfrentava a maior crise de abastecimento de água da história. Atualmente, o cenário é diferente nos 7 reservatórios que abastecem 21 milhões de pessoas na capital paulista e região metropolitana. A quantidade de água em todos os reservatórios supera os 70%. A quantidade de chuva dos últimos dias será suficiente para livrar a população de outra crise de abastecimento de água? Além da chuva, diversas obras e ações foram realizadas para a melhoria e manutenção do serviço. E quais medidas a população pode adotar para vencer a falta de água e o desperdício? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o doutor em saneamento e recursos hídricos, Antônio Eduardo Jansante. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Queria cumprimentar a todos que estão aqui nos ouvindo e é sempre uma satisfação poder contribuir, porque afinal de contas é nosso papel como professor, como profissional da área, contribuir, ajudar a população para que a gente não passe mais pelos riscos que nós passamos há 10 anos. Quem nos acompanha nessa entrevista, professor, é a repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Giovana, os paulistanos enfrentaram em 2014, como o professor referenciava aí, uma crise hídrica jamais vista, né? Celso, exatamente. Olá para você. Mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada também, professor Eduardo, de estar à disposição para esclarecer essas nossas dúvidas. Celso, São Paulo sofreu a pior crise de água em 2014. A seca foi histórica, mudou o hábito da população. Com os reservatórios vazios, foi preciso racionar e, na época, estocar água virou rotina para os moradores. Professor, garantir que todos os brasileiros tenham acesso à água de qualidade é um dos maiores desafios do país, né? Além do mais, a água é um dos recursos naturais mais desperdiçados, não é mesmo? Com certeza. Primeiro, em relação ao país. O Brasil ainda enfrenta imensos desafios na questão de garantir água potável. Quando a gente fala garantir água potável, nós falamos em qualidade, quantidade, regularidade, integralidade, ou seja, ter todas as unidades necessárias para você levar água potável para a população. Nós ainda temos imensos desafios a vencer no abastecimento de água e principalmente no que acontece com a água após seu uso, que ela se transforma em esgoto sanitário. Lembrar que esgoto sanitário é 99%, 99,7%, sendo um pouco mais exato como engenheiro, de água. Então, uma das formas de nós combatermos e diminuirmos os riscos de escassez é justamente nós coletarmos, tratarmos e devolvermos ao ambiente também a água pós-uso doméstico, industrial, etc., na qualidade devida. Hoje nós temos um avanço muito grande em termos de técnicas para conseguir garantir, vamos dizer, o retorno dessa água. Nós não podemos esquecer jamais disso, de que a água é possível reutilizá-la, desde que a gente tenha critérios, que a gente aplique as técnicas que são devidas. É um imenso desafio para o país, mas eu vejo que a tecnologia que hoje nós dispomos, ela consegue nos dar respostas para enfrentar esse desafio. Agora, professor Antônio, a chuva que foi mais frequente na região sudeste ajudou aí a abastecer as reservas hídricas, né? Hoje o cenário é diferente nos reservatórios que abastecem milhões de paulistanos. Agora, em janeiro, o volume de água armazenado é o maior desde 2013. Entretanto, esse problema não é exclusivo de São Paulo, né? Outras regiões brasileiras sofrem com a escassez de água. Sim, a gente pode até lembrar recentemente essa questão que agora, né, o IBGE está classificando com uma região, a parte da Bahia, como um clima árido. Ou seja, o Brasil tem regiões, porções imensas de semiárido. A gente tem regiões, por exemplo, do Cerrado brasileiro, que chove num período muito específico nessa época. Mas eu quero dizer que é justamente isso, que é quando nós temos mais água, quando a gente tem um ambiente, digamos, até mais seguro e mais confortável, é nesse ambiente que nós temos que nos preparar por meio de planejamento que seja efetivo, de dizer, olha, o que nós temos que fazer para reduzir os riscos de estiagem? O que nós temos que fazer para também atenuar os riscos do excesso de chuva
né, vamos dizer assim, não é nunca efetivamente um excesso de chuva que provoca essa tragédia. Essa tragédia, as tragédias que a gente tem visto, elas ocorrem muito de um processo de urbanização descuidado. A gente ocupou várzeas que não deveríamos ser ocupadas da forma que ocupamos, planícies litorâneas, etc. A gente precisa sempre entender que sem água a gente não tem cidade, a gente não tem civilização, nós temos história. A história nos mostra que civilizações caíram justamente por falta de saber manejar a água. Então, assim, eu acredito, e nós temos capacidade para isso no Brasil, por meio de universidades, por meio de profissionais formados, muita gente que conhece as técnicas de fora, a gente como profissional, como professor, teve muita oportunidade de visitar isso, que é justamente isso. O planejamento tem que ser feito de uma forma efetiva, ser seguido, independente de um governo ou outro. Ele precisa ser uma política pública, uma política de Estado permanente. Somente assim que a gente vai conseguir gastar um dinheiro público que é sempre escasso para todas as demandas, mas a melhor forma de você gastar um dinheiro público para aumentar a segurança hídrica da população, seja na época de estiagem, seja na época das chuvas, é fazer um planejamento consistente. É esse o único caminho que a gente tem. Professor Antônio Eduardo, segundo dados do Instituto Trata Brasil, o desperdício de água aumentou pelo 6º ano seguido no país. Esse problema acontece em toda a cadeia de produção, desde a captação até a distribuição? Exatamente isso. A gente saiu de vamos dizer, um país com pouca população distribuída, né? A população urbana que o Brasil tinha na década de 50, no início da década de 50 pelo censo, é hoje a população que tem a região metropolitana de São Paulo. Então a gente saiu de um conceito de água na área rural, na zona rural, que era meio assim como o ar, né? Era um recurso abundante, era um recurso que não tinha fim aparentemente. E hoje, quanto mais complexa, maior a população, as atividades humanas, mais cuidados nós precisamos ter. Então, assim, nós não podemos descuidar dessa questão do desperdício, né? A ineficiência. É muito interessante você ver alguns países de fora, eles falam eficiência da rede de distribuição. Eles têm um indicador que fala qual é a eficiência da rede, não é? A gente aqui chama muito de perdas. Lá eles falam isso daí. Eles foram avançando, eu tive a oportunidade de ver na Alemanha, tive a oportunidade de ver na França. E a gente vai caminhar cada vez mais nesse sentido. Agora, não é algo simples de se resolver. Por quê? Pelo processo de urbanização que a gente teve. As redes foram acompanhando as cidades, então elas não têm muitas vezes, as redes de distribuição de água, o melhor traçado. Então, às vezes, tem pontos que elas têm pressão demais, e se tem pressão demais, aumenta o vazamento. Tem pontos que têm pressão de menos, então, aí falta água de noite, por exemplo, né? Então, é assim, nós temos grandes desafios, mas eu quero dizer o seguinte, se fossem desafios que a gente não pudesse vencer, eu estaria muito mais preocupado. Mas nós temos técnicas, o que a gente precisa é cada vez mais aplicá-las. E a própria população ter consciência de um uso bem eficiente das águas. São banhos mais rápidos, evitar torneira pingando, não é? Lavar roupa, por exemplo, você junta a quantidade de roupa suficiente para você lotar uma máquina de lavar, não você vai lavando pouquinho. Então, assim, tem várias técnicas que a gente frisou bastante ao longo da crise hídrica e que, aí eu vejo uma experiência também de outros países, que as campanhas educacionais, seja assim para o consumo bem consciente e racional da água, seja para a questão do lixo, dos resíduos sólidos, são campanhas permanentes. Campanhas permanentes. A gente não pode abrir mão de ter campanhas permanentes. Por isso, até o que nós estamos fazendo aqui é excelente. Excelente. As pessoas precisam entender que viver na cidade é algo que é complexo. A sociedade que a gente tem hoje, não é, com todas as suas atividades, exige também uma educação da gente, uma postura nossa em consumir água de uma forma adequada, em levar, por exemplo, o lixo, deixar no local certo, em ter muitos cuidados. Requer isso. A cidade precisa disso. Em suma, eu volto a um ponto que para mim é muito importante. Nós temos técnicas, nós temos conhecimento, nós precisamos aplicar, nós precisamos nos planejar. A melhor forma de você gastar o dinheiro público é através de um planejamento, de implantar
medidas, projetos, empreendimentos, etc., que tenham uma base técnica suficiente e que obras que extrapolem um período de um governo. Às vezes a gente precisa ter obras que elas vão pegar 2 ou 3 governos, mas elas precisam ser feitas. Professor, além das chuvas, a gente pode dizer que o governo tem investido em obras e ações para a melhoria e manutenção dos serviços? Eu vejo que sim, mas vamos dizer assim, por exemplo, o sistema Cantareira, quando aconteceu todo o que nós vivemos, houve uma ação muito interessante da Sabesp depois, que foi a integração dos sistemas, então um manancial socorrendo o outro, aumentou o que a gente diz, a resiliência dos sistemas. Hoje, assim, propostas redundantes, não é? O que é propostas redundantes? Às vezes você tem mais de um meio de você atender a população. Podia se pensar inicialmente assim, é um desperdício de dinheiro público. A gente viu que não é. Agora, veja o seguinte, o que eu vejo, por exemplo, essas questões de inundações que a gente vive tanto, que nós trabalhamos muito com medidas curativas e não um planejamento. Então, todo ano a gente já sabe, dezembro, janeiro, fevereiro, infelizmente a gente vive essa tragédia toda. A gente precisa mudar essa postura, não que quando acontece tragédia a gente vai deixar de ajudar. Não, nós vamos ajudar. Mas assim, precisa mudar a postura de ser somente curativa e ser preventiva, e ser planejamento. Tá? A gente consegue dar respostas melhores do que nós estamos dando atualmente, desde que a gente se planeje para isso. Ou seja, praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso. Como poupar água potável e ajudar a preservar os mananciais, professor? Como evitar o desperdício? Em primeiro lugar, é algo que é fundamental para o ser humano, que se chama educação. Veja que nessa conversa que eu estou dizendo isso, olha, nós precisamos ter educação, nós precisamos mostrar para a população das cidades permanentemente o desafio que é abastecer, por exemplo, uma região metropolitana com 22 milhões de habitantes e ainda com uma população que vive, boa parte ainda em situação carente, ocupações irregulares, favelas, que até o termo voltou agora, ainda bem, que eu acho que tinha que voltar mesmo. Então, assim, em primeiro lugar, é a educação. Segundo lugar, políticas públicas que sejam baseadas em planejamento, seja para a época que a gente tem abundância de água agora, para pensar no que pode ocorrer na escassez para frente, seja também nessa época de medidas de controle das inundações. Nós temos respostas para dar para isso, respostas que sejam efetivas e consistentes. A população, ela aprendeu na época da estiagem, ela reduziu seu consumo por habitante, como a gente costuma dizer, o consumo per capita. Esse consumo depois ele voltou a subir um pouco, mas ele não voltou aos patamares anteriores da crise, entendeu? Então, assim, a população acabou aprendendo. E a gente precisa pegar isso que a população viveu como um exemplo para que a gente não tenha mais riscos para frente, para que a gente tenha riscos cada vez menores. Em suma, é isso, eu vejo, educação e planejamento. Professor, apostar em sistemas de reutilização de água é um investimento que, a longo prazo, gera economia no consumo de água, inclusive na conta? Sim, perfeitamente. A gente está avançando até na legislação brasileira de reuso da água, porque a gente não tinha isso daí. Até isso agora a gente está vendo que é necessário. A gente percebe também, vamos dizer, o avanço aqui da dessalinização para o uso da água, uma tecnologia que é dominada já mundo afora, não é? E que a gente vai ter que empregar. Por exemplo, a gente vê cidades do litoral nordestino, principalmente capitais, que vão depender disso. Mas vamos dizer, independente que seja uma água de reuso, que seja uma água dessalinizada, de uma água que vem em mananciais como Cantareira, Guarapiranga, etc., nós vamos sempre precisar ter um consumo consciente. E isso se faz pelo aquilo que eu já disse para vocês, a questão muito de educação, campanhas permanentes. Eu tive a oportunidade de ver isso, por exemplo, na Califórnia, campanhas permanentes de consumo consciente da água. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do doutor em Saneamento e Recursos Hídricos, Antônio Eduardo Giansanti. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade e saúde para nós, economia de água, sempre tratar bem também o nosso resíduo, cuidado com tudo isso. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana.
Ô Celso, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com você, com os nossos ouvintes. Obrigada também ao professor Antônio Eduardo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.